Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do nosso Jesus Cristo, Salvador da igreja. Amém? Livro de Mateus, nesta noite, Novo Testamento, uma palavra bastante conhecida em nosso meio. Livro de Mateus, capítulo 8, no teu verso 5 em diante. Livro de Mateus 8, 5 em diante. Na oração, o pastor citou algo que às vezes eu e você esquecemos, que quando a gente vem para a casa do Senhor cultuar a Deus, existe uma batalha tão grande na nossa vida que a gente nem imagina, uma luta travada, aí você nem imagina o porquê às vezes acontece. Senhor, por que isso está acontecendo? A palavra nos diz que no mundo espiritual existe uma grande batalha entre os anjos e os legiões de demônio. E às vezes o inimigo da nossa alma quer nos parar de qualquer maneira, e eu e você às vezes não observamos isso. Por isso que às vezes as nossas vidas durante o dia, durante a semana, aquela luta travada, aquele desânimo para orar, parece que às vezes falta ter a fé, parece que às vezes a gente nem acredita que existe mais Deus, quando não é uma coisa, é outra. O inimigo da nossa alma sempre quer nos parar de qualquer maneira. É uma luta, é uma batalha travada constantemente no mundo espiritual. É uma potestade do mal querendo que eu e você saia da presença do Senhor, quer que eu e você não venha mais à casa do Senhor, quer que eu e você pare no meio da caminhada. Quem no nosso meio já esteve fora da presença do Senhor e quando vem novamente sabe que aquela luta, aquele desânimo, parece que queremos voltar, recuar para trás, mas o Senhor que dá força e ânimo a nós a cada dia. Livro de Mateus capítulo 8, no teu verso 5 em diante, que tem na minha tradução: um centurião demonstra fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: venha, e ele venha. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, dizendo os que seguia: digo a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os sauditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá conforme você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluias. Lemos um texto nessa noite que fala de fé. Lemos um texto nesta noite que fala de humildade. Lemos um texto nesta noite que fala de poder. Sabemos muito bem que quando entramos no Novo Testamento, o povo, a nação de Israel estava sobre o jugo de Roma, aonde os romanos estavam comandando naquela época, aonde o povo de Deus naquela época sofria através de Roma, sofria uma imensa carga, aonde Roma recebia do povo imposto, aonde o povo de Roma exigia a crueldade. Por que, irmão Charles, a crueldade? Lembra como o povo de Roma estava ali sob o comando da terra naquela época, aonde
o preso era crucificado, pegava um madeiro, abria os teus braços, as tuas mãos, e com pregos, martelos, pregava homens naquela época. E era um julgamento cruel que o nosso Jesus passou naquele tempo. Um julgamento que aonde o povo estava sofrendo na mão de Roma. E a palavra também nos diz que os judeus não se davam bem com os romanos. Em outras palavras, se afastava sempre quando ouvia um romano naquela época. Mas por que, irmão Charles, o povo de Deus sofria por aquilo? Ué, mas Deus não estava ali? Sim, Deus estava, mas por conta da desobediência da nação de Israel, por causa que o povo desobedecia, Deus permitiu Nabucodonosor estar ali tomando Israel. Deus permitiu 70 anos de cativeiro, e sempre assim o povo de Israel sofrendo, o povo de Israel padecendo, o povo de Israel sofria na mão do povo de homens e soldados romanos. Mas Deus não era misericordioso? Sim, Deus era grande e misericordioso até hoje, mas por causa da desobediência, por causa do pecado daquela época, o povo de Deus sofria, o povo de Deus perecia por causa da desobediência. E às vezes na nossa vida é isso, nós sofremos, nós padecemos por causa do nosso pecado, por causa das nossas falhas, por causa da nossa desobediência. Às vezes nós sofremos grandemente, porque eu e você constantemente desobedecemos a Deus, fazemos aquilo que é do agrado de Deus, e viemos para a casa do Senhor chorando, viemos para a casa do Senhor arrastando, por causa da nossa desobediência, porque às vezes Deus permite situações, o aperto na nossa área espiritual, sentimental, financeira, dentro do nosso lar, na nossa vida conjugal. Às vezes nós sofremos por causa da desobediência na nossa vida, aonde nós perecemos, porque às vezes nós murmuramos, porque às vezes nós falamos demais, e isso acaba entristecendo a Deus, e por causa disso nós perecemos. Mas Deus, naquele tempo, Deus trouxe Jesus para aquela nação, para Deus tirar o povo da escravidão, para Deus ensinar aquele povo através de Jesus. Mas por conta da ignorância do povo, Jesus não foi recebido dentro da tua própria casa, dentro do teu próprio povo. Jesus foi rejeitado, Jesus foi ignorado, Jesus foi virado as costas, por causa, naquela época, por causa da religião daquele tempo. E a palavra do Senhor diz que Jesus, entrando em Cafarnaum, chegou um homem, um soldado, chega um centurião, chega um comandante até Jesus, dizendo: ó Jesus, ó mestre, o meu servo está doente. E Jesus de repente abriu a boca: eu irei curá-lo. Mas aquele homem, ele disse: não, eu não sou digno que você entre debaixo do meu teto. Imagine aquela situação quando Jesus estava chegando ali. Aquele soldado, os romanos, não era bem visto para os judeus naquela época. Isso quer dizer que ele tinha um impedimento de chegar até Jesus, porque eles era mal visto pelo povo de Deus naquela época. Ele tinha um impedimento para chegar até Jesus. Ele teve algo dentro dele de chegar até Jesus por causa da multidão. Ele não era bem visto, mas uma coisa não impediu a chegar até ele: a fé. Algo dentro dele que ele via Jesus, posso eu, na minha conjectura, como leitor da Bíblia, ele via Jesus fazendo milagres, fazendo coisas extraordinárias, e ele dentro dele foi movendo uma fé, que aonde Jesus passava, a notícia corria, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus trazia algo imenso, e ali dentro dele foi movendo a fé.
E como Jesus veio para os teus rejeitaram, Jesus também começou a entrar no meio dos gentios, daquele povo que não era povo de Deus. Começou a fazer algo, mover algo dentro, começou a mover a fé, uma confiança dentro daqueles povos que não eram judeu. E se a gente entrar no contexto, a gente vai ver povos aqui que chegou até Jesus pedindo a cura, pedindo algo que não era nação de Israel, que não era o povo de Deus, em outras palavras, que não era crente naquela época. E Jesus foi alcançando aqueles também. E dentro do coração daquele centurião, daquele soldado, ele moveu ali dentro uma fé. Quem sabe no pensamento dele diz: quem sabe se eu ter aquele homem ali, o meu servo não será curado. E outro impedimento naquela época, que quando a gente lê o contexto, era a medicina que não era avançada como nos dias de hoje. A medicina não era tão avançada. Hoje, se você sentir algo, você pode tomar um comprimido, ou você simplesmente pode ir até um médico, que a ciência está bem avançada. Mas era coisa simples daquela época que podia ser curado hoje, que naquele tempo era difícil, que era difícil entrar, que era difícil acontecer. Imagina aquele centurião, ele também tinha gastado, creio no meu pensamento, na minha conjectura, ele tinha gastado, porque se ele era um soldado, se ele era um capitão, se era o chefe da guarda, que cuidava de muitos homens, ele recebia bem. Então ele gastou aquilo também, e nada poderia servir para o servo dele. E ele tinha compaixão daquele servo que estava lá, porque ele queria a cura, ele queria que o servo dele fosse curado. Existia amor dentro do coração daquele homem, e ele queria que aquele servo dele fosse curado. Mas como algo que não podia acontecer, que não estava ao teu alcance, e como ele via falar muito, eu vou até Jesus. Mas ele não impediu aquilo, daquele impedimento, daquela multidão, daquele povo ter falado: não, aquele povo vai se levantar contra mim, aquele povo vai virar as costas para mim, aquele povo vai chegar até mim e vai rejeitar. Mas ele não teve isso, ele não deixou esse impedimento chegar até ele, não deixou essa dificuldade chegar até ele, porque ele era para os povos judeus naquela época. Eles viam assim: não pode misturar com esse tipo de gente que não é judeu, não pode ter uma mistura ali dentro, não pode chegar até ele. Mas ele foi até Jesus e disse: Senhor, o meu servo está em casa, doente, enfermo. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas ele, aquele centurião, ele abriu a boca dele, ele diz assim: eu não sou digno que você entre debaixo do meu teto. Ele reconheceu que ele não era digno de entrar dentro do teto dele. Ele foi humilde nessa situação. Quer dizer que o povo de Deus naquela época sofria nas mãos dos romanos, sofria. Quem não pagava imposto ainda sofria mais ainda. Mas ele teve a humildade, dizendo: Senhor, não sou digno, mestre, que você entre debaixo do meu teto. Eu não sou digno que você entre dentro da minha casa. Eu não sou digno que você entre dentro do meu lar. Ele foi humilde. E às vezes em nossa vida falta humildade, às vezes na nossa vida falta reconhecimento. Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei, Senhor, eu vacilei, Senhor, eu não sou digno que você escute a minha oração, eu não sou digno, Senhor, de você escutar a minha oração. Mas ele foi humilde. Às vezes falta humildade dentro de mim e de você. Nós queremos que Deus faça, queremos que Deus faça um movimento, queremos que Deus age, mas eu e você na nossa oração não entra humildade no meio da nossa oração. Não, querendo aquela humildade e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, quantas vezes eu vacilei contigo, quantas vezes eu pereci no meio desta caminhada. Senhor, eu não sou de que você ouve a minha oração, e eu e você às vezes quer
quer que Deus faça, quer que Deus muda, quer que Deus age. Se você não tem humildade de reconhecer quantas vezes eu e você falhou durante o dia e ter a coragem de chegar perante a Deus e quer que Deus faça, quer que Deus faça do teu jeito, do meu jeito, quer que Deus faça um movimento. Se não tem uma humildade de dizer: Senhor, esta semana, Senhor, eu falei contigo, esta semana, Senhor, eu errei contigo, esta semana, Senhor, eu não fui humilde de reconhecer que eu pequei, que eu vacilei, que naquele oculto que ninguém viu, eu vacilei, eu errei, eu falei que palavra que desagradou do teu Espírito Santo. Às vezes falta humildade até de você de chegar aos pés do Senhor. Pense, não precisa você dizer: mas durante essa semana, o que você falou, o que você fez, o que eu fiz, será que foi do agrado de Deus? Como é que Deus quer que haja aí dentro? Se eu e você não encontram humildade aí também, Rabagaste Kanamagashou, Nianta Rabagashou Riekanagastei. Ei, quer que Deus faça como? Se não teve humildade nessa: Senhor, eu errei contigo esta semana, Senhor, eu não sou nem digno de estar ajoelhando perante o Senhor, eu não sou nem digno, Senhor, de abrir a minha boca contigo. E às vezes nós, ser humano, exige muito de Deus. Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus mostra isso, mas cadê, Senhor, que o Senhor não está fazendo? Mas às vezes falta humildade em mim de você reconhecer como é que foi o dia, reconhecer que foi a semana, reconhecer que eu e você não somos merecedores, mas em meio pedido daquele centurião, dizendo: Senhor, não sou digno, mestre, que entre debaixo do meu teto, mas basta uma palavra que o meu servo será curado. Isso que chama de fé, isso que chama de uma fé que às vezes eu e você estamos aqui constantemente na casa do Senhor, e tem pessoas lá fora que têm uma fé tão imensa que faz o impossível acontecer por causa da fé dele. Vou te dar um exemplo: os nossos irmãos católicos, eles saem daqui para pagar promessa em outra cidade, em outros lugares, faz promessas, um sai de bicicleta para pagar promessa, um sai daqui da cidade caminhando para pagar promessa, uma fé inabalável. Quantos testemunhos você diz: não, eu estou saindo daqui porque eu vou a outra cidade pagar o meu voto que eu fiz, e às vezes você está aqui dentro, não precisa nem fazer certo sacrifício, e a gente não tem essa fé que alguns nossos irmãos católicos não têm. Uma fé imensa, que eu e você parar para pensar, e isso, se a gente pesquisar na internet, a gente vai ver pessoas de joelhos saindo para pagar voto, sair de uma cidade para outra para pagar voto, e eu e você todos os dias na casa do Senhor, não tem uma fé grande, imensa, que esse centurião teve. Uma confiança. Às vezes estamos aqui direto, às vezes nós cristãos, nós irmãos cristãos, não acredita na fé, não acredita em nós mesmos, a confiança, aquela fé de um mover que algo vai acontecer. Nós ouvimos aqui e quando sai daqui desacredita. Que fé é essa dentro de mim, de você, que não pode acontecer? E Jesus ficou admirado ouvindo aquele centurião dizendo: nem mesmo em Israel não encontrei tanta fé que eu vi neste homem. Nós aqui dentro oramos, mas a gente nem confiamos nas nossas orações. Ele disse: não, só basta uma palavra que o meu servo será curado. Quantas vezes eu e você aqui dentro fez campanha de oração? Quantas vezes eu e você aqui dentro da igreja falando que vai acontecer através do profeta, através quando o pastor trouxe aqui da multiplicação? Aí você pega naquele momento e quando sai fora, abre a mão e deixa levar. Por causa da fé, por causa da confiança, a gente ouvimos, mas não praticamos. Infelizmente, no meio de nós acontece isso. A gente oramos e nem acreditamos que vai acontecer.
A gente olhamos para o vizinho, mas não olhamos que isso vai acontecer na nossa fé. A confiança, a fé, às vezes está prejudicando nós mesmos aqui dentro. A fé, às vezes, a falta de fé está entristecendo Deus, está entristecendo Jesus por causa de mim e por causa de você. Uma pessoa que não conhecia a lei judaica, uma pessoa que não conhecia a Torá, uma pessoa que não foi nascido em Israel, uma pessoa que não foi criada ouvindo os contextos, ouvindo da bagastou Abraão, ouvindo a história de Jacó, a história de Isaac. Ele foi um homem que não conheceu a nação de Israel, mas estava ali dentro. Eu e você está aqui dentro, mas ainda tem uma fé que está morta dentro de mim e de você. Aí Deus usa profetas, Deus usa homens e mulheres de Deus que vai acontecer na nossa vida, mas você no momento não acredita nem mesmo em você, e você pergunta: Senhor, mas cadê que não aconteceu? Mas aquele centurião, ele disse: Senhor, não precisa entrar dentro da minha casa, basta uma palavra que o meu servo será curado. Basta uma palavra somente. Ele não pediu para Jesus vai lá, coloca a mão. Ele não foi como Jairo, vai lá, Jesus, visita a minha casa. Ele não foi como Maria e Marta, vai lá, Jesus, porque Lázaro já está morto, vem. Mas ele, com uma fé impressionante, ele diz assim: basta uma palavra, Senhor, não precisa nem você ir lá, mas basta uma palavra que meu servo será curado. Será que dentro de nós realmente tem esta fé? Será que nos dias de hoje, será que no meio de nós, eu começando de mim, será que teria tanta fé nesta noite? Será que eu e você dizer assim: Senhor, visita o meu lar agora, você sentado aqui, você no meio da situação, não sei como é que se encontra, e você, será que nessa fé, Senhor, através dessa palavra, visita o meu lar, visita a minha casa, visita aquela situação, meu Pai, que está pendente? Será que eu e você tem essa fé de abrir a tua boca nesta noite, eu só pensar e deixar Deus fazer? Como é que está a tua fé? Será que você acredita que Deus tem esse poder de entrar agora na tua situação, na tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, no meio, eu não sei qual a tua causa, mas será que você acredita nesse poder imenso que Deus possa fazer nesta noite? Será que você nesta noite, no teu pensamento assim, dizer: Senhor, visita aquela causa, porque o Senhor tem poder para isso? Será que dentro nesta noite, será que tem dentro de mim e de você algo que possa mover o coração de Jesus nesta noite? Aquele homem moveu o coração de Jesus. Nesta noite, move o coração de Jesus, igreja. Move o coração de Jesus nesta noite. E faça como aquele centurião. Move o coração de Deus para ti nesta noite. Move o coração de Jesus. Chame a atenção de Jesus nesta noite para ti. E chame a atenção de Jesus nesta noite. Será que você não pode fazer como aquele centurião? Mover o coração de Deus nesta noite. A tua fé, será que a tua fé está morta? Será que você não consegue nem mais acreditar em si mesmo? Será que você não acredita nem mais nas tuas orações nesta noite? Será que você perdeu a fé? Parece que nada pode acontecer dentro da tua casa, dentro da tua família. Será que você não acredita nem mais nas tuas orações que você pode fazer? Mas nesta noite, move o coração de Deus nesta noite para a tua vida. E move o coração de Deus aonde você está aí. Move o coração, porque é o mesmo que teve o poder de dizer assim: ei, basta uma palavra que o meu servo será curado. Ei, mas como Deus é onisciente, Deus visita lá agora. Como Deus é onipresente, Ele está aqui, Ele está lá. Ei, move o coração de Jesus nesta noite, nesta causa impossível que você nem acredita mais. Ei, move o coração de Jesus nesta noite. Faça algo diferente. Ei, move. Ei, é pela fé. Ei, tudo é pela fé nesta noite. Se viemos aqui, foi pela fé. Se oramos, é pela fé. Ei, se ouvimos, é pela fé. Ei, se estamos aqui levantando, dando glória a Deus, é pela fé. Ei, se viemos para a casa do
do Senhor, é tudo pela fé. Enmove o coração de Deus nesta noite, porque o poder pode alcançar o impossível nesta noite. Ei, mas você abre a tua boca, mas você também sabe o que? Acredita que vai acontecer. E eu creio que como Jesus onisciente, Jesus sabia da situação, da situação do centurião, disse assim: não, vá em paz, pela tua fé, em outras palavras, ou pelas tuas palavras, serve curar. E o problema é que Jesus, ele conhece o nosso coração. Quando a gente faz algo e a gente fala que não, quando a gente fez e tenta esconder de todo mundo, aí você fala: não, a minha intenção não era essa. E Jesus, conhecendo a minha e tua intenção do coração, e Jesus sabia da intenção daquele centurião, e Jesus, olhando para aquela multidão que estava ali perante Jesus, muitos vão vir do Oriente, do Ocidente, e vai sentar sobre a mesa de Abraão, de Isaac, de Jacó, no reino dos céus. Vai sentar, mas os povos que estavam ali, infelizmente, como Jesus disse que é muitos chamados e poucos escolhidos, vão ficar de fora também, infelizmente. Mas que nesta noite, que não venha essa situação, mas que também venhamos sentar no reino do céu também, que viemos acreditar no impossível nesta noite, que viemos nesta noite acreditar que a gente também vai colocar essa fé em ação que existe dentro de mim, de você. E nesta noite eu procuro para você: como é que está a tua fé perante a Deus? Como é que está a tua confiança perante o Senhor? Porque a palavra fé significa também confiança, é acreditar que vai acontecer, acreditar que algo impossível diante das tuas mãos não pode acontecer. É aí que Deus, com tua fé, que faz um milagre extraordinário, que faz o céu se abrir, que faz o mar se abrir, que faz o impossível acontecer, que faz multiplicar o pão, que faz brotar água da rocha, que faz o paralítico andar, que faz o mudo falar, que faz o cego enxergar, que faz o impossível acontecer. Ei, agora imagine aquele centurião assim, ele só abriu a boca: agora eu vou voltar para casa. Jesus vai. Imagine agora, ele chegou em casa, aquele que amava, aquele servo dele foi curado. É isso que às vezes falta no meio de mim, de você, entre nós: a fé. A fé, a confiança. Mas eu também, lendo esse contexto, imagine se não acontecesse, se chegasse em casa e o servo não fosse curado. É uma hipótese. Eu pensei, eu lendo esse contexto, se não acontecer, e se está na tua oração não acontecer aquilo que você pede, qual seria a minha e a tua reação? Porque às vezes a gente só quer ouvir o sim de Deus, e às vezes aí você não quer aceitar o não de Deus na nossa vida. Nós só queremos que faça o sim. Jesus faça sim, Jesus faça sim, Deus faz assim. E o dia que eu e você ouvir o não de Deus, qual seria a minha e tua reação na hora? Como você, quando Deus recolhe aquilo que você mais ama, aquilo que você mais quer, Deus te tira, qual seria a tua reação naquele momento? É fácil você louvar um louvor assim: se Deus fizer, Ele é Deus; se Deus fizer, Ele não é Deus. E é aquilo que você mais ama, aquilo que você mais cuida, aquilo que você mais quer e não acontecer, qual seria a tua reação? Qual seria a minha reação? Aquilo que você pede e não acontece, aquilo que você tanto deseja e não vem, e qual seria a reação de dizer assim: não, o não de Deus, como é que seria para mim a tua vida? Da bagasteca nara bagachou. Será que eu e você só está pronto para ouvir o sim de Deus e o não de Deus não?
Será que eu e você só quer ouvir o sim de Deus e o dia que viu, não? O dia assim como Jó, 10 caixões um atrás do outro. Outra coisa também, que aquilo que você mais almeja no coração não vir, qual seria a tua e a minha reação naquele momento como ser humano? Qual seria a reação de você ouvir o não de Deus? Assim, ó, eu tenho um não para ti nesta noite, eu tenho um não para ti. Como é que seria a tua reação? Qual seria a reação como ser humano nesta noite? Como é que seria? É como uma criança, como você, mãe, todo dia você dá, o dia que não dá, ele abrir a boca chorando, aí você vai ficar com dó? Você que é mãe, sim, mas o Criador não, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas nesta noite, saia primeiramente com tua fé, com tua confiança, que você, quando dobrar os teus joelhos, tenha confiança, e o segundo, ter humildade em tudo, reconhecer que você depende de Deus, reconhecer que nós não somos merecedores, reconhecer a todo momento. E o terceiro é acreditar no poder de Deus, que Ele, o mesmo Deus que fez ontem, é o mesmo Deus que vai fazer hoje e eternamente. O poder de Deus que pode fazer uma reboliço ainda durante este ano, fazer um poder acontecer na tua vida inexplicável, que você vai ficar até admirado, e que até muito você vai abrir a boca, como isso pode acontecer. E como sempre gosto de dizer, que às vezes experiência, ela não é contada, ela é vivida. Amém, igreja? Nesta noite passa o pastor Zé Roberto e as palmas que louvam o Senhor. Amém, igreja?